ao nosso ciclo de webinars da Essência do Ambiente. Este é o primeiro webinar de 2024. Antes de iniciarmos a sessão, gostaria de expressar o nosso agradecimento profundo a todos aqueles que dão vida ao webinar e ao ciclo de webinars. Permitam-me apenas fazer uma pequena contextualização para os nossos novos participantes. O nosso ciclo de webinars integra uma série de eventos técnicos com o intuito de promover a reflexão sobre a sustentabilidade, sobre temas focados no impacto direto na vida das empresas e das instituições, e contam com a participação de especialistas do setor, parceiros da Essência do Ambiente, que compõem a rede de profissionais que dão suporte aos nossos serviços e projetos. Para garantirmos o fluxo contínuo da sessão, peço por favor que ativem as câmaras e desliguem os microfones, saliento que o webinar será gravado e posteriormente será disponibilizado a todos os inscritos. A sessão será programada para aproximadamente 30 minutos, que vamos tentar cumprir, e no final iremos reservar um momento para responder às questões que forem surgindo e que, entretanto, podem ir sendo colocadas no decorrer da sessão aqui no chat do Teams. A sessão de hoje conta com a presença de Tiago Ferreira e Margarida Natal Mendes, da Aliados Consulting, que estão connosco para refletirmos sobre compras públicas sustentáveis e o impacto nos setores público e privado, e apresentar o projeto pioneiro Ecocompras, que pretende dar resposta à Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, Eco 360, um projeto que capacita todas as chefias e colaboradores da administração pública para que, através das compras, o setor público caminhe em direção a uma transição sustentável. Sem mais demoras, passo a palavra aos nossos convidados, a quem desde já agradeço pela disponibilidade. Muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, eu gostava de partilhar aqui que é um grande prazer para nós aqui na Aliados, Margarida, eu e toda a equipa, colaborarmos com a Essência do Ambiente, que tanto nos tem ajudado, neste seu ciclo de webinars que tanto valor tem criado. Nós já fomos participantes de webinars anteriores e estamos muito partido também disso. E, portanto, esperamos hoje também poder dar aqui um contributo, partilhar um bocadinho a nossa experiência e no fundo, ser útil a todas as pessoas, a todos vocês que estão aqui e, eventualmente, àqueles que nos ouçam posteriormente. Meu nome é Tiago Ferreira e eu estou com a Margarida, que será, no fundo, a oradora principal aqui do tema, mas eu gostava de vos fazer aqui uma breve introdução. Aliados é uma consultora que opera, no fundo, em 3 áreas. Uma das áreas é a área do desenvolvimento económico e social, em que trabalhamos sobretudo com territórios, nas suas estratégias de desenvolvimento económico e social, mas também de sustentabilidade. Uma outra área que é a área dos incentivos, onde trabalhamos aí muito com empresas, quer nos incentivos financeiros, ou seja, os conhecidos fundos comunitários, seja os nacionais, seja os internacionais, e sejam também depois os incentivos fiscais, ligados sobretudo ao ID e aos investimentos, CIFIDs, REFAs, dominamos todo esse leque. E depois temos uma outra área, que é a área da sustentabilidade, que no fundo, uma área onde a Margarida é uma das pessoas liderantes dentro dos temas que trabalhamos e onde também se enquadra aqui um pouco este nosso webinar. Sendo que dar-vos este feedback, cada vez mais as temáticas de sustentabilidade fazem parte das estratégias de desenvolvimento territorial e cada vez mais as temáticas de sustentabilidade fazem parte dos projetos de investimento e dos incentivos que existem para as empresas. Portanto, tudo isto está interligado. Nós temos tido a felicidade de conseguir cruzar os mundos e também este projeto que nós hoje vamos destacar, o Ecocompras, é também o resultado desse cruzamento de mundos. Se é verdade que nós somos uma consultora de inovação, a verdade é que muitas vezes nós também agimos como agência de desenvolvimento. E, no fundo, foi isso que fizemos no verão de 2022, na qual entendemos que existiria, no conjunto das atividades ligadas à educação ambiental portuguesa, uma lacuna grande, que era a lacuna associada à promoção das compras com critérios de ecologia ou de sustentabilidade. Então, fizemos a proposta, nessa altura, ao Fundo Ambiental, para que, no fundo, considerasse esta proposta ambiciosa, que era de tentarmos capacitar toda a administração pública, ou toda aquela administração pública que se quisesse juntar às nossas atividades,
para esta temática, sobre como é que nós podemos incluir critérios de ecologia, critérios de sustentabilidade, critérios ESG, como lhe quisermos chamar, nas compras que são feitas com o dinheiro de todos, o dinheiro público, satisfazendo não só as necessidades de contratar, mas também fazendo-lo da melhor forma, com o melhor equilíbrio para o ambiente. Este projeto foi um projeto muito ambicioso, é um projeto que estamos agora a dar continuidade já numa versão pós-financiamento, porque tivemos a oportunidade de ver o nosso projeto realmente financiado, e no qual nós nos focamos muito em construir ferramentas que pudessem ser úteis durante o projeto, mas sobretudo também durante o projeto a todas as organizações que o quisessem. E, portanto, a Margarida certamente depois falará vários pontos, mas dizemos que nós temos vários conteúdos que temos todo o gosto em oferecer, em disponibilizar a todos vocês, na sequência deste webinar, seja um book, um curso online gratuito, seja o próprio e-book, seja também um conjunto de webinars temáticos dentro deste contexto das compras ecológicas. Bem, a Margarida foi a pessoa que liderou todo este projeto. Portanto, teve na sua concretização, na mobilização dos agentes. Nós temos a participação do sistema científico e tecnológico, das empresas, do setor público, de entidades nacionais, de entidades internacionais. E hoje trazemos aqui um conjunto de conteúdos que resumem algumas das principais ideias e vamos terminar este webinar com dois desafios, no fundo é o mesmo desafio, mas dividido em duas etapas, para todas aquelas organizações que estejam aqui a assistir a este webinar. Pronto, introduzimos a Margarida. Margarida foi, como disse, a gestora do projeto, pessoa apaixonada por todos estes temas, é grande conhecedora dos mesmos e também muito boa companhia. Olá a todos, conseguem-me ouvir bem? Obrigada, Tiago, por esta introdução calorosa e obrigada, Essência e Teresa, por nos convidarem a estar aqui hoje a partilhar a nossa mensagem. Eu estava, por acaso, a refletir há pouco sobre esta apresentação e pensei assim, está aqui realmente os ensinamentos do Ecocompras e na nutshell. Muito rapidamente aquilo que nós conseguimos aprender, não é? Claro que é impossível falar tudo sobre aquilo que nós conseguimos perceber e auscultar durante este projeto, mas realmente as ideias essenciais estão aqui essencialmente sumariadas. Muito rapidamente, a ordem, o racional do webinar está essencialmente pela motivação, porque é compras sustentáveis, depois passamos um pouquinho para o que é realmente isto de compras sustentáveis, ou seja, depois de agarrar a vossa atenção na importância, passar para aqui para partir a pedra do conceito e por fim a falar de como implementar. Então, iniciando aqui na parte do porquê, realmente o que se tem vindo a perceber é que existe muito impacto em toda a cadeia de valor decorrente de um processo de contratação mais sustentável. E na realidade trazem diversos benefícios para as organizações, nomeadamente o facto de serem uma alavanca para a inovação, sendo capazes de incentivar o desenvolvimento de produtos e serviços mais ecológicos. São assim capazes de permitir poupanças financeiras, quando considerando todo o ciclo de custos de um contrato e não apenas o preço da compra, e ainda o facto das autoridades, ou seja, daqui da administração pública, que assumirem este compromisso, estarem melhor preparadas para dar resposta aos problemas ambientais iminentes que atualmente vivemos, de forma até mais apressada. De uma forma sumária, aqui encontram-se escritos os 7 benefícios, já vos falei um pouquinho da parte da eficiência financeira, que no fundo vem num princípio em que as abordagens sustentáveis e circulares levam a aquisições eficientes. Isto é, por exemplo, o facto de se privilegiar a compra ou aluguer de apenas o que é necessário, que pode ajudar a reduzir os custos globais no longo prazo, ou então considerar os custos de ciclo de vida, como falava, de um produto, e não apenas o preço da compra. Em segundo lugar, temos aqui outro benefício importante, que são as principais questões locais, como a criação de emprego, as condições de trabalho e a marginalização de certos grupos,
que também podem ser abordadas através da contratação pública sustentável. Aqui só dar um parênteses, porque a sustentabilidade na realidade é mais do que apenas o pilar ambiental, também temos que pensar no pilar social. Em última instância, pode ajudar a resolver questões globais, como o trabalho infantil e o comércio justo, por exemplo. Em terceiro lugar, tem aqui a questão das contratações públicas ecológicas poderem ajudar uma organização a fazer grandes cortes nas emissões de CO2 através de uma construção e transporte energeticamente eficientes ou da escolha de produtos e serviços com uma pegada de carbono mais baixa ao longo da sua vida. Em quarto lugar, tem aqui a questão de impulsionar a inovação e a transformação no mercado. Na essência, aqui reflete o poder considerável que as autoridades públicas têm como grandes compradoras, ou seja, as decisões de compra que tomam podem, de facto, influenciar o desenvolvimento de produtos e serviços novos e mais sustentáveis no mercado. Aqui também já a tocar muito num potencial papel do mercado para incentivar esta contratação. Em quinto lugar, tem a implementação, tem-se que a implementação de uma política de compras públicas ecológicas é de facto uma forma mais visível de demonstrar o empenho de uma organização na sustentabilidade, e isto é algo que é valorizado na atualidade. A seguir temos a questão de incentivar a melhoria dos produtos e serviços oferecidos pelos seus fornecedores habituais, que ajudem inevitavelmente as organizações a melhorar a competitividade no mercado, tanto a nível nacional como a nível internacional. E por fim, claro que para além das emissões de CO2 temos o cumprimento de outros objetivos ambientais, como a qualidade do ar, a qualidade da água, ou a utilização de recursos, mesmo a produção de resíduos. Tudo isto pode ser afetado pelas compras que fazemos. Por exemplo, as aquisições circulares e sustentáveis podem conduzir a melhorias, grandes melhorias, tanto a nível local como a nível global. E todos estes benefícios acabaram por, em escala, construir aqui um caminho a nível legal, que surgiram na União Europeia e que, passo a passo, acabaram por se espalhar pelos Estados-membros, incluindo Portugal, que adotam medidas tanto a nível dos contratos públicos, como, por exemplo, no Código dos Contratos Públicos, mas também na Lei de Bases do Clima. E, mais recentemente, acompanhando também a Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas, a criação de critérios ecológicos obrigatórios. Mas o que é que são estes, só assim uma breve overview do que é que são estes critérios ecológicos obrigatórios em Portugal? Bom, eles vêm decorrentes de um regulamento que afirma que 16 setores são obrigados a incluir critérios ecológicos, ou seja, a administração pública deve incluir estes critérios ecológicos para compras específicas nestes 16 setores, que são os setores que se encontram aí do lado direito deste slide muito comprido. Também vêm em várias tipologias, sendo que podem ser obrigatórios, podem ser voluntários, podem ser recomendáveis e podem ser eventuais. Apenas os obrigatórios é que se encontram com a obrigatoriedade, passo Bernardo aqui, de inclusão nas peças contratuais, mas todos os outros tipos de critérios ecológicos são também, de certa forma, aconselhados a serem incluídos nas peças contratuais, até porque é para esse caminho que caminhamos. Toda esta divulgação dos critérios ecológicos obrigatórios em Portugal, nesta lista de setores a incluir, vem realmente acompanhado com determinadas alterações no portal da contratação pública. Ou seja, à semelhança de outros tiques que se têm que realizar neste portal, agora também mais perguntas têm que se confirmar relativamente a esta inclusão de critérios ecológicos nos contratos, como, por exemplo, onde é que se tem a inclusão de critérios e onde é que está esta inclusão realizada, por exemplo, nas especificações técnicas, ou nos requisitos de seleção e de habilitação dos fornecedores, ou até mesmo como um fator de avaliação da proposta economicamente mais vantajosa, ou seja, nos critérios de adjudicação.
Aqui está um exemplo de um dos setores, como está formalizada aqui a proposta do regulamento, é semelhante para os vários setores que existem. Normalmente tem sempre aqui a indicação na primeira linha se é obrigatório ou não criar um critério de adjudicação que seja monofatorial ou multifatorial. Aqui, para este caso, que é para os contratos de aquisição de peças de vestuário, o regulamento afirma que é obrigatório a inclusão de critérios de adjudicação multifator, e como subfatores aos critérios de inclusão, recomendam aí uma série de fatores que também vamos agora mais tarde perceber, quando passar aqui a explicar a Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, estão muito ligados aos seus objetivos, ou seja, no âmbito de uma produção mais biológica, numa produção integrada com fibras artificiais de base florestal, ou mesmo a valorização da apresentação de propostas cujos produtos possuam certificações associadas ao conteúdo base florestal, aqui pegando neste exemplo. Só um sneak peek daquilo que vou falar mais há pouco. Se repararem, todos estes critérios, ou existe sempre algum critério que utiliza um mecanismo de validação externa para corroborar com a sustentabilidade do pedido que se está a fazer, no sentido também de tornar este processo de inclusão dos critérios mais fácil para a própria entidade que está a comprar, não correr o risco de escolher subjetivamente qual é que é o fornecedor que é ou não mais sustentável. Acompanhando aqui, então, todas estas novas indicações no âmbito legal, surgiu a nova Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, que na realidade já tem um historial bastante alargado. Ela não é recente, agora parece que se está a dar um bocadinho mais atenção a esta estratégia, e isso é bom sinal, porque mais pessoas começam a falar sobre ela e também, consequentemente, mais pessoas começam a agir consoante os objetivos traçados, objetivos esses que estão muito então relacionados com os tais critérios ecológicos que estava a falar há pouco. Primeiro tem a questão da eficiência de recursos, da bioeconomia sustentável e da economia circular, assim como da questão da transição para uma economia com uma maior neutralidade climática. E, por fim, a questão de incentivar a eco-inovação na indústria e nos fornecedores. Esta última muito numa ótica de transformar a administração pública num potenciador de um mercado mais inovador e mais capaz de até competir a nível nacional e internacional de uma forma mais poderosa. O primeiro objetivo, que foi o único que ainda não mencionei, é um pouco relacionado com a própria adesão às compras públicas ecológicas e à própria estratégia Eco 360, que foi o nome que foi dado. Para explicar um pouquinho este enquadramento que aqui está neste slide, os 4 objetivos estratégicos que eu mencionei são essas caixas de azul mais claro, e em baixo encontram-se os objetivos específicos que decorrem de uma densificação destes 4 objetivos estratégicos singularmente. Pois, associado a todos estes objetivos específicos, existem metas. Quais é que são as metas que aqui abstrago e que destaco? Associados então ao primeiro objetivo estratégico, existem 2 metas importantes de reter. A primeira é o facto de, em 2030, 100% das entidades da administração pública terem de possuir uma estratégia para a integração destes critérios nas suas estratégias de compras, e a segunda tem a ver com o facto
de todas as entidades da administração pública deverem adotar sistemas de acompanhamento do próprio planeamento e do cumprimento destas condições ambientais de execução dos contratos. Aqui em baixo está uma sensibilização para todos os participantes que aqui estão, que sejam colaboradores da administração pública, que é um pouco o estado da nação. Estes dados são retirados do Basecov e informam basicamente quais é que são os procedimentos com critérios ambientais por ano. Se verificarmos se em 2020 e em 2021 existia um grande número de procedimentos com critérios ecológicos, em 2022 este número diminuiu. Ainda não existem os dados de 2023, são estes os mais recentes. Acredito que vai haver aqui uma reviravolta também devido à sensibilização que tem havido neste âmbito, mas realmente acho que os números não estão muito famosos. Mas afinal, agora que já todos estão motivados para começar esta jornada na inclusão de critérios ecológicos na contratação pública, o que é que são realmente as compras sustentáveis? A verdade é que as regras em matéria de contratos públicos deixaram ou devem deixar de se limitar à forma de comprar e devem começar a preocupar-se com o comprar, à semelhança de como nós, como indivíduos e consumidores individuais, também estamos a seguir este tipo de comportamento. Ou seja, reconhece cada vez mais que a boa utilização do orçamento público é mais do que uma mera satisfação das necessidades primárias dos organismos públicos. Então, os cidadãos querem, com razão, aqui na minha opinião, saber não só se uma solução adquirida com gastos públicos está formalmente em conformidade com as regras, mas também querem saber se proporciona um maior valor acrescentado em termos de qualidade, em termos de relação de eficiência de custo-eficácia, se a compra tem impacto ambiental, se a compra tem um impacto social e se traz oportunidades para os fornecedores e para o mercado que a rodeia. Na essência, existem muitos conceitos associados a isto de compras públicas sustentáveis, porque sustentabilidade em si é um conceito muito abrangente. A própria estratégia de compras públicas ecológicas menciona vários conceitos, e se repararem até no final do documento tem um glossário que também explica novamente estes conceitos todos que aqui trago, que são divididos maioritariamente em 3 tipos: as compras ecológicas, as compras responsáveis e as compras para a inovação, sendo aqui que as compras responsáveis na realidade se assemelham também às compras sustentáveis, não é um conceito que pode ser considerado ainda mais abrangente. As compras públicas ecológicas compreendem vários conceitos, entre eles as circulares e as de baixo carbono. As circulares muito associadas à prática de economia circular na contratação, as de baixo carbono muito associadas à compra de produtos e serviços que tenham uma pegada de carbono baixa. Dentro das compras responsáveis, temos aqui outro conceito que nasce, que é as compras socialmente responsáveis, ou seja, compras que ponham o pilar social como um grande fator e critério de decisão. E por fim temos, mas sem menos importância, temos as compras para a inovação. Na essência referem-se à compra de desenvolvimento de novas soluções, ou seja, produtos, serviços ou processos que ainda não existem, ou de soluções inovadoras, por exemplo, com características substancialmente novas, que estão a entrar no mercado. Neste caso, a contratação de inovação tem como objetivo abrir possibilidades de inovação ao nível dos produtos, dos serviços, processos organizacionais, ou seja, a forma como o processo de contratação é organizado em si, e inovação social, ou seja, como a forma como o produto ou serviço é desenhado e também fornecido.
Mas como é que nós podemos ter a certeza que este tipo de contratação realmente atende aos conceitos que estava a falar no slide anterior? Essencialmente, é importante perceber que nós não podemos dizer que é ou não sustentável com base na nossa própria opinião. Desta forma, o proposto é que utilizemos mecanismos de validação externa que auxiliam então a comprovar que de facto as organizações a quem estamos a comprar são sustentáveis ou optam por utilizar recursos, métodos ou procedimentos que são sustentáveis. Temos aqui então 3 grandes tipos de mecanismos de validação externa que se propõem a utilizar, inclusive mesmo no diploma com os critérios ecológicos obrigatórios. O primeiro grande bolo são os rótulos e as certificações, que têm como o primeiro e o segundo, desculpem, que têm como objetivo ajudar os compradores a identificar os produtos ou serviços sustentáveis. Neste contexto, os rótulos mais relevantes são aqueles baseados em critérios objetivos e transparentes, que são, como estava a dizer, concedidos por um terceiro. Aqui destaco 3, que é o Ecolabel, muito mencionado no diploma dos critérios ecológicos obrigatórios, abrange uma diversidade de produtos, não específico a nenhum setor. Temos o FCC, muito específico para produtos que utilizem madeira ou provenientes de uma floresta, e por fim temos o rótulo que certifica o nível de energético. As certificações, temos aí mencionadas 3, vou aqui destacar o EMAS. O EMAS é uma certificação que significa Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria. É um mecanismo voluntário que visa promover então a melhoria contínua do desempenho ambiental das organizações, mediante o estabelecimento e a implementação de sistemas de gestão ambiental, bem como também a disponibilização de informação relevante ao público e a outras partes interessadas. Em Portugal, quem gera estas as candidaturas e as aprovações para a certificação EMAS é a Agência Portuguesa do Ambiente. Atualmente existem até 43 organizações registadas no EMAS, ou seja, isto é uma certificação que necessita de ser atualizada anualmente, acabando por cumprir aqui uma certa viabilidade, ou seja, certifica de certa forma uma melhoria contínua necessária, e é uma certificação especialmente mencionada nos critérios obrigatórios ecológicos, sempre com a questão da utilização de ou equivalente. O terceiro e último grande bolo destes mecanismos de validação externa são a utilização de normas. As mais conhecidas são as ISO, que são normas internacionais voluntárias, facilitam então o comércio mundial através do fornecimento de diretrizes comuns que ajudam as empresas a aumentar a produtividade, enquanto que minimizam os erros e o desperdício. Aqui dou destaque à ISO 20400, que é a primeira norma internacional de orientação em compras sustentáveis. Esta ISO fornece um entendimento do que são compras sustentáveis, como é que a sustentabilidade afeta os diferentes aspectos da atividade de compras, seja, por exemplo, na política, na estratégia, na organização, no processo. Mais do que isto, também explica como implementar, ou dá diretrizes de como implementar compras sustentáveis na prática. É relevante para qualquer organização, independentemente do setor, tamanho e localização, inclusive existem organizações que já possuem esta ISO. Em Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa é a única, e por isso acredito que também está a traçar um caminho especialmente que se torna um exemplo a seguir. Em nenhum caso substitui a legislação ou enquadramentos políticos ou éticos nas áreas de compras e sustentabilidade, mas, como estava a dizer, fornece aqui uma base para uma integração eficaz da sustentabilidade
no que respeita aqui às atividades de compras e à cadeia de valor. Como eu estava a referir, aqui no âmbito do Ecocompras foram também realizadas no momento inicial da auscultação entrevistas profundas a personalidades que consideramos ter bons exemplos daquilo que é um procedimento a seguir na contratação. Um deles foi o município de Lisboa, que possuía um sistema de gestão de compras sustentáveis, tem vindo a ser integrado, que tem vindo a integrar, desculpem, a sustentabilidade nos concursos há vários anos. O município desenvolveu então este sistema de acordo com as recomendações da norma ISO 20400, como estava a falar, e o objetivo é estabelecer então um quadro sistemático que assegura todos os processos das compras públicas no município para que sejam desenvolvidos dentro dos princípios responsáveis, transparentes, justos e ecológicos. Esta proposta de valor que o município de Lisboa tem foi inclusive submetida a um concurso da Procura Mais, que é uma network europeia, e esteve dentro dos finalistas do prémio desta rede da Procura Mais. Também é interessante perceber aqui que o município de Lisboa usufrui de um portal colaborativo de compras, ou seja, integrando aqui um pouco a tecnologia e a inovação, através de uma ferramenta de gestão interna, que também funciona como uma biblioteca de informação, ou seja, permite uma otimização dos processos de contratação de forma transversal a toda a organização. E neste portal, qualquer colaborador do município de Lisboa pode encontrar a documentação criada para este sistema, por exemplo, um código de conduta do fornecedor, que é uma prática bastante comum no setor privado e que não se vê tanto no setor público, mas que em todo o caso não significa que possa ser útil. Tem também os planos estratégicos, tem um modelo de governança, assim como a explicação de forma pormenorizada do processo de contratação. Outro aspecto que gostava aqui de destacar é o facto de este município ter, por exemplo, nesta plataforma, um motor de busca por critérios ecológicos. Ou seja, se eu, como trabalhador da Câmara, preciso de comprar garrafas de água, não sei quais é que são os critérios ecológicos que eu posso incluir nesta contratação, vou ao motor de busca e consigo perceber imediatamente que é possível comprar águas e incluir um critério que especifique o plástico a ser utilizado nesta compra. À semelhança do município de Lisboa, que tem uma maturidade diferente, mas também está num caminho que consideramos ser um exemplo a seguir, é o município de Guimarães, que apesar de não ter iniciado propriamente a sua jornada na inclusão dos critérios a partir de uma estratégia, tem-no vindo a fazer através de casos pontuais onde eles percebem que é possível e mais fácil incluir os critérios ecológicos nas compras que fazem e, por exemplo, através da utilização dos tais mecanismos de validação externa que falava. E aqui um testemunho real que a chefe da divisão da mente do espaço público da Câmara Municipal de Guimarães partilhou foi que realmente todos os produtos de limpeza dos edifícios que tem já são comprados com um critério, um motivo de seleção que é terem um selo Ecolabel. Outra grande entidade que possui muitas muitas boas práticas de inclusão destes mecanismos de validação externa é a Lipor. Tanto, por exemplo, aqui, através da utilização do rótulo TZ, no que toca à compra de café, ou, por exemplo, do rótulo Ecologic Energy Star para a compra de equipamentos informáticos. Mas isto aqui dá muito pano para mangas, eu podia falar imenso sobre estes casos de estudo, mas vou passar para os próximos. À semelhança, ou melhor, o caso das compras circulares não possuem propriamente um mecanismo externo de validação. Então, o que é compreendido que seja uma inclusão de circularidade nas compras?
tem muito a ver com, por exemplo, a inclusão de critérios que, na essência, possam significar a extensão do tempo de vida útil dos produtos e serviços, a própria durabilidade, por exemplo, a reparação, a manutenção, a compra de capacidade de atualização, ou, por outro lado, a compra de produtos que tenham um grande grau de eficiência ou que prevejam a intensidade do uso dos produtos, com um design que seja possível de ter multifuncionalidade, por exemplo, ou até mesmo a compra de produtos que tenham um uso partilhado entre várias divisões. Outro aspecto que é possível incluir aqui no âmbito das compras circulares é a circulação de materiais, ou seja, escolher produtos que sejam de origem reciclada. E por fim, a questão da inclusão de ciclos de materiais não tóxicos para que também uma promoção de ciclos biológicos seja realizada. Aqui trago-vos um caso de estudo da Câmara Municipal de Guimarães, que saiu até recentemente e que me apraz muito motivo de... Fico contente a ver este caso de estudo, porque na altura em que nós estávamos a entrevistar a doutora Dalila, ela falava-me deste projeto piloto que na altura ainda não tinha sido implementado e que agora já saiu a notícia que foi realizado e com sucesso. Basicamente, o que a Câmara Municipal fez com a ajuda dos seus parceiros em Guimarães foi pegar em máscaras faciais de proteção e a produtizar sacos de pano que foram distribuídos no mercado. E como é que isto realmente se conecta com compras? A real mensagem está na transformação da perspectiva sobre a contratação, ou seja, será que é possível utilizar os recursos in-house para comatar as necessidades que geralmente são cumpridas através da compra? E outra grande lição aqui deste caso de estudo é que realmente faz sentido pensar em projetos que sejam piloto e que potenciem esta utilização para outras compras na administração pública. Por exemplo, agora não, isto claro que é só uma ideia distante, mas será que é possível utilizar as máscaras para realizar as fardas dos jardineiros da Câmara? E assim se cria uma nova forma de pensar numa necessidade comatada por um processo circular e não pela compra consecutiva de novas fardas. Outro conceito relacionado com as compras, como estava a dizer no início, é as compras para a inovação. Este gráfico, especialmente neste gráfico, porque demonstra aqui uma nova forma de atuar para o paradigma das compras. Sendo que temos a parte que está dividida em três, com a parte da preparação, a parte da contratação e a parte da implementação da contratação. O que ele diz é que a taxa de esforço alocada à fase de preparação deve aumentar consideravelmente face ao que acontece agora, para que durante o processo de construção das peças contratuais esta taxa de esforço diminua e, por fim, na fase de execução do contrato, aumente, ou seja, exista mais monitorização, exista uma forma de ver como é que o processo de compra está a ser executado, para que ciclicamente também seja mais fácil transformar o processo de compras em algo que é mais sustentável. Aqui trago-vos um caso de estudo também no âmbito deste conceito, que veio de uma entrevista que também realizámos a um consultor da agência norueguesa de gestão financeira pública. Eles têm um projeto muito interessante que pretende promover a eco-inovação no mercado deles, basicamente chama-se Startup, e pretende
e é uma espécie de concurso onde as autoridades dizem exatamente quais é que são as necessidades que têm, não coberta pelo mercado, disseminam essa mensagem junto do ecossistema de pequenas e médias empresas e startups. Daí surgem então propostas de valor através, neste caso específico, da criação de um pequeno vídeo que é submetido para, para a administração pública que está a desenvolver o projeto. Existe uma pré-seleção de 3 ideias, atribuem de facto dinheiro para que exista desenvolvimento de protótipos para estas propostas de valor e no final escolhem um vencedor que tem o direito e a oportunidade de então desenvolver a ideia de negócio e colmatar a necessidade de uma forma mais sustentável. Outro apontamento agora interessante que surgiu aqui da conversa com o Christian foi que eles, como entidade que pretende capacitar também para o conceito de compras sustentáveis, é que a curto prazo, muitas das vezes vai ser necessário aumentar os custos. E a longo prazo, existe um grande potencial para a diminuição dos custos e há uma mensagem em que a agência está realmente interessada em disseminar e penso que aqui também no contexto nacional e em Portugal é importante disseminar. Agora, e na nutshell, como percorrer os passos para a contratação pública sustentável? Primeiro, perceber qual é que é o grau de maturidade da organização, não é? Se tem uma estratégia, se não tem. Se já tiver uma estratégia, possivelmente não fará sentido criar uma estratégia única para a sustentabilidade, mas integrar a sustentabilidade na estratégia que já têm, isso é muito importante, porque também de estratégias estamos todos nós com muitas à volta e acho que é importante integrar a sustentabilidade nas organizações e não criar todo um pilar novo para ela. Aqui é importante também considerar priorizar, porque é impossível irmos a tudo, por mais que queremos. Como um segundo passo, é muito importante também preparar e planear. Isto compreende um pouco aquele conceito de parar para pensar quais é que são realmente as necessidades que eu tenho de atender, qual é que é o ecossistema, o mercado que me rodeia, será que existem fornecedores, organizações que conseguem comatar estas necessidades que eu acabei de mapear e por fim só é que é partir para definir o objeto, o tipo do contrato, especificações técnicas, os motivos de seleção, critérios de exclusão e os critérios de adjudicação e cláusulas de execução do contrato, sendo que aqui eu faço um destaque às cláusulas de execução do contrato como um passo muito importante de incluir monitorização, porque é apenas com a criação de indicadores que é possível, num próximo ciclo, perceber o que é que falhou, o que é que esteve bem e melhorar o processo, continuamente torná-lo mais sustentável. Isto, muito resumidamente, são, pronto, passo para dizer, são os conteúdos que se encontram no manual do Ecocompras. Cada um destes passos está bastante mais especificado nesse manual, que é a versão online, é um e-book, e tem bastantes mais dicas do que também aqui tenho o tempo para estar a explicar. Por fim, queria apenas dar uma nota de quais as oportunidades que se podem ver nesta nova era de contratação que tenho vindo a falar. De facto, os contratos públicos representam um grande valor monetário, ou seja, todas as organizações que estejam atentas a este valor que existe, conseguem criar propostas de valor que, se vierem acompanhadas com os mecanismos de validação externa que há pouco falava, ou seja, se eu tiver a ambição de criar uma organização que tem X, Y, Z certificado, que tem aquele rótulo, que tem aquela ISO, que segue estes princípios, vai ter uma maior chance também de conseguir colaborar
com a administração pública que simultaneamente também caminha para este mundo mais sustentável na contratação. E, por fim, deixo o Tiago dar-nos o desafio de que falava no início. Espero que tenham gostado deste Nutshell Ecocompras. Muito bem, Margarida, excelente. No fundo, dar aqui 2 ou 3 notas a realçar. Primeiro, se fazem parte de uma organização da administração pública, primeiro, terem consciência que muitas vezes também é esperado da administração pública que dê o passo enquanto pioneiro, que dê o exemplo, não é? Até porque estamos num contexto do Green Deal europeu, em que todas as estratégias de países, de regiões, de territórios, assentam também nesta lógica da transição climática, na preparação para as alterações climáticas, da descarbonização, na melhoria da economia para uma economia mais circular. E, portanto, esse é um primeiro enquadramento, e também a Margarida acabou de apresentar o peso das compras públicas no contexto do produto interno bruto, ou seja, das transações, é muito significativo. E, portanto, o setor público pode ser indutor da mudança na oferta dos produtos e serviços que as empresas produzem. Por outro lado, se colaboram com empresas, isto também é igualmente importante, porque nas empresas, as empresas, no fundo, trabalham em cadeias de valor. Também o setor público também faz parte de cadeias de valor, mas pensando na cadeia de valor numa lógica de nós temos fornecedores e depois temos consumidores, clientes ou beneficiários, não é? Nós sabemos também da estatística que nos diz que cerca de 80% da pegada carbónica de um bem ou de um serviço, ele advém da cadeia de valor. E, portanto, se vem da cadeia de valor, uma parte significativa vem dos nossos fornecedores. E se nós queremos ter uma sociedade que se vai descarbonizando, que consegue, no fundo, cumprir as metas climáticas e assim caminhar para termos um mundo mais sustentável, então também isto também por aí é importante. E isto está-se a tornar importante por várias dimensões, há várias regulamentações aí a saírem, focando-me agora mais no setor público, que é o tema aqui um pouco do nosso webinar, dizer que a Eco 360 traz aqui um desafio a todas as organizações do setor público, todas as autarquias, todas as agências nacionais, todas as empresas da esfera pública, têm como indicação da Eco 360, a Estratégia Nacional, realizar a sua estratégia para as compras ambientais, para as compras ecológicas. E, portanto, se a vossa organização ainda não está a desenhar uma estratégia, é tempo de pensar nessa estratégia. Agora, como vocês viram, tudo o que está incluído aqui na dimensão do que é uma estratégia de compras ambientais, de compras ecológicas, é amplo. Nós podemos estar a falar da dimensão do carbono, da dimensão da circularidade, várias dimensões, na dimensão mais social também. E eu diria que, muitas vezes, isto, para não ser abstrato, eu diria que, simultaneamente com pensar em pensar uma estratégia envolvendo as várias pessoas, os vários departamentos que fazem compras, é importante pensarmos também em ter projetos bandeiras desta dimensão. Porque as organizações e as pessoas que fazem parte das organizações, muitas delas que não estão focadas nos temas do ambiente ou nos temas mais burocráticos da própria contratação pública, terão dificuldade em compreender temas que são técnicos, algumas vezes que são abstratos, se não tiverem um exemplo do que é que pode ser feito, um exemplo que motive, que sirva de bandeira a este esforço, que, como a Margarida disse, por vezes faz aumentar um pouco o custo inicial que nós temos nas compras, mas, portanto, isto precisa ter aqui alguma visibilidade. E, portanto, o meu desafio a todos aqui os participantes é que levem, no fundo, esta temática com esta noção de, por um lado, será obrigatório e temos todos que nos preparar, e 2030 está já aí, mas, por outro lado, há aqui uma oportunidade de termos aqui um protagonismo a nível nacional, de fazermos projetos bandeira. E, portanto, como diria o Kennedy, se não nós, quem? Se não agora, quando? Portanto, do lado de aliados, damos este desafio. Pensem no que é que são as compras mais recorrentes da vossa organização. Pensem no que é que está à volta do ecossistema da vossa organização, do vosso território, dos recursos abundantes disponíveis que são subaproveitados do vosso território, e vamos, em conjunto, pensar em ideias de alterar a forma como compramos determinados produtos ou serviços e criar outros produtos, outros serviços mais sustentáveis, bandeira, identitários,
desta transição que todas as organizações terão que fazer. E, em cima disso, envolver toda a comunidade, as chefias dentro das organizações, nesta lógica de definirmos prioridades. O que é mais recorrente, onde é que podemos ter mais impacto, onde é que o custo-benefício é mais significativo, e colocar isso numa estratégia, começar a implementar, acompanhar a execução dessa estratégia, resolvendo as dúvidas técnicas que existirão, e ir comunicando ganhos de ecologia, ganhos de sustentabilidade, de forma a continuarmos a motivar as nossas pessoas e, em conjunto, no fundo, sermos organizações exemplares. Do nosso lado, 100% disponíveis para vos ajudar esta jornada. Portanto, fica o desafio de pensar nestes assuntos. Fica também a oferta de, no fundo, no nosso site, acederem a todos os conteúdos que a Margarida mencionou e, claro, também seguirem a essência do ambiente, porque além deste webinar mostrará outros e outras provocações e outras motivações também para que todos nós nos sentirmos cada vez mais envolvidos nesta agenda da transição climática, que é o desafio de todos e que só todos, inspirados e motivados, iremos conseguir, no fundo, criar o país e o mundo que precisamos. Obrigado a todos. Não sei se passo agora, no fundo, também para não sei se teremos espaço para perguntas, mas deixaria aqui à moderação. Sim, muito obrigada pela excelente reflexão. Depois, no final, iremos disponibilizar o link do projeto aos participantes. Fica então aqui agora um momento para resposta a algumas questões. Se pretendem, se forem mais fácil, podem levantar a mão ou escrever aqui no chat, para nós visualizarmos melhor e darmos seguimento aqui a alguma resposta, alguma questão, peço desculpa, que vá surgindo. Tem, se quiserem, o emojizinho em cima de levantar a mão. Se entretanto agora também não for surgindo alguma questão ou for surgindo outra questão posteriormente, nós depois também estaremos disponíveis para receber as vossas perguntas e vamos aqui partilhar com aliados que também certamente nos vão ajudar a responder às vossas questões. Portanto, agora resta-me agradecer a todos pela presença, e pela participação no nosso webinar. Terminamos assim o primeiro webinar de 2024. Muito obrigada a todos. Como eu referi anteriormente, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contacto connosco através do e-mail projetos@essenciadoambiente.pt. Para quem ainda não se inscreveu nos próximos webinars, podem espreitar o nosso website para conhecerem as temáticas e os oradores e podem ir acompanhando as novidades na nossa newsletter e nas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos e até breve. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada e adeus.